É, é, essa passagem aqui, ela é bem grande. Ela vai até o 36, do 15 ao 36. Aí eu achei que trazer ela para a gente só fica cansativo e a gente se perde no meio da leitura. Então eu resolvi ir pegando as partes, né? E dividindo, são 7 ais. Então a gente dividindo para poder não ficar, né? A gente se perde muito grande, né? Mais de 20 versículos. Então vamos lá, né? Quero. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então a passagem chama 7 ai de vós. Aí eu acho que a gente tem que entender o que é ai de vós. Alguém tem ideia do que é ai de vós? Um aviso? Coitado de É, você. É interessante, porque muita gente acha que isso é uma maldição, mas onde que Jesus ia jogar uma maldição em cima de alguém, né, gente? É é um uma, alerta, né? é um alerta, é uma tristeza, é um lamento. Essa expressão aí de voz é muito usada nos profetas, e é sempre um lamento, sabe? Ai de vós, e aí vem a coisa, vocês vão continuar, vai ter uma consequência, né? E a segunda dificuldade dessa passagem é a gente entender o que é hipócrita, né? Alguém sabe o que é ser hipócrita? Ter um discurso e fazer o contrário do discurso. Pois é. Aí qual que é a dificuldade disso? Porque a gente tem um caminhar com Jesus. Então vamos supor que eu cheguei a primeira vez que eu tenho contato com doutrina de Jesus, e eu aprendo que perdoar, entendo o porquê do perdoar, e aquilo me convenceu, né? Eu quero aprender a perdoar. Aí chego na minha casa, acontece uma coisinha, eu aplico o que eu consegui. Mas aí passou uns meses, aconteceu uma coisa muito grave, maior. E aí, às vezes, esse perdão demora meses. Aí Às eu vezes acho que eu já não quase uma perdoa. vida. É, não. Aí o que que acontece? Eu posso vir aqui no centro e pregar a respeito do perdão, mas eu não perdoei. Eu ainda estou nesse Ainda estou no processo. processo, porque esse negócio de que a pessoa fez com você hoje, amanhã você perdoou, isso você não elaborou esse perdão direitinho, não. Então, às vezes, gente, tem coisas muito graves, tá? A gente não está falando, às vezes eu falei que você perdoa coisa pequenininha, uma pessoa da família, um filho, um marido, uma malcriação, mas tem coisas que são pesadas, muito pesadas. E às vezes a pessoa demora uma vida inteira para conseguir. Então, ela é E hipócrita. muitas vezes, até essa aí pequenininha, a mágoa dura semanas. Às vezes vira ressentimento. Você nem Sim, descobre que você está com imagina uma ressentimento. coisa ruim demais. Pois é. Que às vezes vira ressentimento e o ressentimento tem isso, ele fica escondido. Aí você começa a esfriar a amizade, você começa a afastar do marido, e aí o que que acontece? Tem um ressentimento lá atrás, entendeu? Você não perdoou, porque você não foi na ferida do negócio. Então, esse que é o problema. O que é ser um hipócrita? Entendeu? Então, essa pessoa que está nesse processo, tentando aprender a palavra de Jesus, né? E que está nesse aproximar da palavra de Jesus, é hipócrita?
Pensar Se está no trabalho, no esforço, Se está no esforço, ou mesmo que ele acha que está, e depois daqui uns 2, 3 anos ele descobre que está não ressentido. importa. Ele tá buscando. Ele está buscando. E isso é importante para a gente diferenciar, tá? O que que é o hipócrita do que não é o hipócrita. Aí que tá a questão. Então vamos ler para a gente entender. A palavra deriva do latim hipócrisis e do grego hipócrisis. Hipocrisia é um ato de fingir ter crenças, virtudes e sentimentos que na verdade a pessoa não possui ou que age de maneira diferente do que prega, muitas vezes buscando reconhecimento ou vantagens. Frequentemente exige que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa não adota. Então, gente, ó, é claro que tem uns que fingem ter crença que não tem, mas esse aí é demais. Esse é muito hipócrita, que está fingindo. Ele- Esse aí é muito, né? Porque ele não acredita e finge que acredita. Aí é muito. Mas vamos pegar os que acreditam mesmo. Só que acontece? O que diferencia, olha, ele busca reconhecimento ou vantagem. Então, ele está ganhando alguma coisa com aquela atitude. A segunda coisa é ele exigir do outro. Porque aquele que está num processo de tentar fazer o perdão, quando ele vê o outro com dificuldade, com perdão, ele entende a dificuldade do outro de aceitar o perdão, entendeu? Vamos dizer, quando você vai falar do perdão para as outras pessoas, você sabe o quanto aquele processo é difícil para você, porque você está vivendo o processo. Então, você não exige do outro essa conduta que, inclusive, você tem dificuldade. Você quer que o outro entenda que o perdão é necessário, mas você entende a dificuldade. Entendeu a diferença? É É sutil. porque a pessoa está vivenciando aquilo, então não consegue Então, sentir ela tem aquilo. compaixão pela dificuldade do outro. E isso é muito interessante porque no livro Mensageiros do Nosso Lar, não, não, é no livro Sexo e Destino, tem uma fala muito interessante do Félix, né? O Félix fala assim que quando, às vezes, tem que se debater um caso mais complicado e vem esses espíritos, eles têm mais compaixão do quando é debatido com alguém igual de nós para nós. Olha que interessante. Por quê? Eles já venceram e viu como é difícil. Então, eles têm mais compaixão. Então, é diferente de você exigir do outro, como está falado aqui no negócio, né? Então, vamos ver aqui para a gente poder entender. Você exige do outro condutas, né, que você não faz, tá? É, e tem um médico também que fala para você parar de beber, ou parar de fumar, e ele fuma, Ele né? fuma. Muitas das vezes também a educação de pais e filhos tem hipocrisia no meio. Muito bem. Agora, essa condição entre a diferença do conhecimento, isso tem um nome, tá? Eu tentei achar onde eu anotei esse nome, não me lembro. Vamos dizer, eu tenho conhecimento e não consigo aplicar na minha vida. Igual um cardiologista, não tem jeito, gente. Todos os trabalhos que existem falam contra o cigarro. Não tem um que fala a favor, tudo é contra. Então ele tem um conhecimento, mas ele não consegue aplicar na vida dele. Isso tem um nome, mas vamos dizer assim, é, ele não esconde que ele fuma e exige do outro, você está entendendo? Ele tem um ganho disso? Não, às vezes ele não esconde que ele fuma. Mesmo porque fica fedorento, não tem jeito de esconder, né? Eu acho que não. Então, eu acho que o que fala da hipocrisia é que você está ganhando alguma coisa com aquele discurso seu de que você está aplicando aquilo ali, tá? Oi, E Vânia. exigir do outro, né? Uma coisa eu aconselhar, ó, tudo bem, você tem que parar de fumar por causa da sua saúde,
vou dizer, eu não dou conta, mas eu sei que é melhor para você, né? Então, o problema é essa atitude. Então, eu trouxe um exemplo aqui que Paulo fala, pode falar. É, o Herculano passou mal uma vez e ficou muito mal, aí eu fui com ele para o pronto-socorro. Chegou lá, o cardiologista atendeu ele e falou com ele, ele estava com maço de cigarro no bolso. Aí o cardiologista, o senhor fuma, né? O senhor é fumante? Ele falou, sou. Então o senhor precisa parar de fumar, porque faz isso pode estar acontecendo com o senhor e tudo. E acho que ele esqueceu que ele estava com um maço de cigarro no bolso. Aí o Herculano falou com ele, eu vou parar, então já que o senhor fuma, toma o meu para o senhor completar. Mas eu tinha um amigo que era cardiologista, ele falava, ele não escondia que ele fumava, não, ele falava, ó, eu te falo que é melhor para sua saúde você parar de fumar. Agora você não faça o que eu faço, é que eu estou pagando o preço. Como é que é o nome disso? Dissonância cognitiva. É isso. Mas para caracterizar a hipocrisia, gente, a pessoa tem que estar ganhando. Então, eu trouxe lá da Carta aos Romanos, que a gente até já estudou, olha bem, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina o outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei? Aí que está o problema. Aí já virou hipocrisia. Desonras a Deus pela transgressão da lei. Aí virou hipocrisia. Vamos dizer, gente, pode acontecer que a minha fraqueza seja no furto. E eu posso pregar que não deve furtar. E aí eu me pego fazendo. E eu vou sofrer tremendamente. Aí eu não sou hipócrita. Entendeu? Mas eu escondo. Não. Sim. Tem consciência disso. Tem. Não, ele não consegue. Por isso que isso tem um nome. A pessoa, essa dissonância cognitiva, né? E isso é relatado. Você não consegue colocar em prática na sua vida. Agora, em relação às coisas morais, você passa a ter uma máscara de melhor do que você é. Você exige do outro que ele tenha uma conduta moral. Você vira um moralista, é o pior de todos que é o moralista, e você tem uma vida dupla. E você ganha com essa capa vamos dizer, de uma certa autoridade espiritual, de uma certa pureza, de um rigor, Um até líder religioso um que líder pede religioso. dinheiro e consome com dinheiro e fica lá na frente falando, é hipócrita, de alto grau. É. Aí eu trouxe para vocês essa reflexão aqui. Qual que é o problema de eu ser hipócrita? Alguém sabe? E daí, né? Qual que é o problema de você ser hipócrita? Alguém sabe a consequência disso? E tudo bem, você está enganando um monte de gente. Pois é, qual que é a consequência disso? Então, nós vamos ver lá em nosso Quando a lar, gente se coloca nessa máscara, nessa questão, você não se conhece nada. você vai se Você perdendo, vai se perder. você, né? É Pois é, isso, você acaba achando que é aquilo que é. é, pois é. Ligado ao orgulho, muito ligado ao orgulho. E aí, o que que acontece quando a gente morre? Aqui nesse diálogo, nós vamos ver que o André Luiz já está socorrido e a mãe vai visitar ele e vai falar a respeito do pai. Aí nós vamos ver um grande hipócrita e o preço que ele pagou para isso. Porque o problema é o seguinte: você mente muito, daqui a pouco tu está acreditando nisso. Vamos lá. Então, vamos ler o caso. Então. Bom, nosso lar, capítulo 16, Confidências. E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu,
Ah, teu pai, há 12 anos está numa zona de trevas compactas de umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigada ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Então, esse, gente, ele tinha uma vida dupla. Não era uma ligação, eram ligações, em plural, clandestinas. E ele tinha isso, ó, a tradição da família, né? Na sociedade, o cavalheiro, né? De alta classe e o fervor do culto externo. Olha só, E o pilantra completamente. conseguiu uma mulher boa para casar, né? Eu vou te contar. E aí ele tinha múltiplas, então ele tinha uma vida dupla, entendeu? Então, olha para você ver o problema disso. Você tem uma vida dupla, né? Aí começam os problemas. A quantidade de mentira, de jogo que você tem que fazer, de cuidado para você não cair por tradição, chamar Eu uma sei mulher. bem o que é isso, viu? Sei isso de cor. Pois é. Olha a complicação disso. Vamos ver o que aconteceu então. Duas delas Você tinha estavam um tanto de namorado, Lud? Tô de olho no você. Duas delas estavam mentalmente ligadas. Tinha mais de duas. Das todas elas, que a gente não sabe quantas elas, sobrou duas que aquelas que era, vamos dizer, mais problemática. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Então é isso, gente. É um problema esse negócio de promessa, viu? Eu vou te contar uma coisa. E ele já, olha lá, ele também não, bom, né? É isso. Ela estava esperando ele lá, mas não chegou na hipocrisia ainda não. Vamos lá. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. E eu falei tudo errado. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem assistência desvelada de outros amigos nossos. Então, gente, olha, não adianta ele falar que ele honrava os valores da família, que ele é muito religioso, cumprir exteriormente, lá dentro dele, quando a gente morre, a gente encontra o que existe de dentro da gente mesmo, qual vive no seu interior, é isso que vale. Não tem máscara, acabou, vai. Aí, ó, agora olha o problema que foi isso. Vamos lá. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, olha para você ver, ele tinha uma vivência com ela, com a família dela, mas interiormente o que ele cultivava na mente e no coração era essas companhias, dessas relações que ele tinha, que já devia mexer mais sensualmente com ele, né? Não só sexualmente, mas sensualmente mesmo. E olha, anos a fingir. Ele viciou a visão espiritual. O padrão vibratório dele foi muito baixo, porque é muito ligado às sensações. Aí, quando ele morreu, onde é que ele ficou? Ele ficou nisso. Ele não conseguia alcançar a visão dele. Ele ficou preso. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Ele não tinha esse hábito encarnado. Então, quando a gente está encarnado, a gente tem um corpo que abafa essas emoções, pensamento, tudo. Quando a gente morre, não tem mais esse abafamento.
não dá para esconder e ele fica mais intenso, é mais energia, né? Então, o problema da hipocrisia é essa, gente. Aquilo que você está fingindo para os outros não vai valer nada, mas você vai ter que entrar em confronto com quem você é mesmo. O que você cultivou na mente e no coração. E vocês perceberam que na lâmina de trás ele ficou procurando por ela, né, para ver se ela quebrava o galho dele e resolvia a situação que ele se meteu, né? Mas não É, conseguiu, né? Não Estava conseguiu. até. eles E vivem um mundo, continuou. né, de mentira, de Eu vou ser ilusão, bem achar que está hipócrita. enganando, Eu vou ser né? bem hipócrita. A justiça de Deus é maravilhosa. Isso não tem dúvida, a gente não tem dúvida, Júnia. É perfeita, Então, gente, mas o problema da hipocrisia é essa. Você vive uma máscara enquanto você está encarnado. Você perde de você mesmo. E quando a gente perde. morre, a gente vai ter contato exatamente com o que nós estamos. Aí eu O que que voltei ao viveu, né? versículo novo. Aí o que que acontece? Esse primeiro versículo aqui, que é o 13, eu vou deixar por último. Nós vamos ver o segundo e o terceiro, e depois a gente volta para o último, tá? Então, o que que acontece? Se vocês forem na Bíblia do Haroldo, ele vai colocar essa observação aqui, e realmente ela é procedente, porque são 7 A's. Se eu conto com esse, vira 8. Então, tem essa suspeita que isso tenha sido um acréscimo, tá? Mas, de qualquer jeito, vocês entendem o que que ele está? Devorar as casas da viúva, devorar quer dizer, olha, apropriar-se dos bens, despojar alguém dos bens. É isso que quer dizer, né? E ele fala de uma certa força, de uma. Eu entendo que no versículo está mais para uma enganação, né? Aí vocês entendem o que que ele está querendo dizer? Pois que devorais as casas da viúva sob o pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrerei mais rigor, juízo. Por quê? Nós estamos né, um patriarcal, a mulher é completamente dependente do homem, né? E ela viúva, se ela não estivesse ligada à família do marido por alguma razão, ou porque todo mundo era tudo pobre mesmo, né? Mais uma boca com os filhos para criar, era um problema social grave. Né? A gente não tinha profissões, não tinha empregos, não é outra civilização, né? Então, viúva e órfão é o frágil da, vamos dizer, da comunidade. E aí, o que que ele fala? Aproveita disso, sob pretexto de prolongadas orações, não sei se a favor do morto, e aí ia lapidando o pouco que ela tinha. Né? A Ok? família do marido, porque era tipo um clã, assim, eles viviam mais ou menos que juntos. Eles não tinham que cuidar da viúva? Sim, mas é porque tem várias situações nessa, né, gente? Primeiro, a pobreza extrema, você está, vamos dizer, ocupada por Roma, e às vezes, por questões financeiras, você tem que acabar mudando de cidade, né? E procurando, a família está muito pobre, às vezes você se desliga, né? E vai para outra cidade para começar um negocinho lá, e alguma coisa, e morre e fica viúva com os filhos. Acontecia prostituição por vários motivos, né? Um deles é a pobreza. O outro questão, Júnior, é que eles eram muito pobres, né? Então, a viúva e a criança geralmente era cuidado pela família do marido, mas às vezes estava todo mundo em situação difícil, tá? Porque a Roma realmente a intenção deles era deixar a pessoa no limite para não ter dinheiro para comprar arma, tá? Então tem várias situações que pode colocar esse núcleo ainda numa situação mais frágil ainda. Então vamos pegar Maria, por exemplo. Se a gente pegar Maria, mãe de Jesus, olha bem, ela não tinha pai nem mãe, ela era órfã. Por que que eu sei que ela era órfã?
que ela casou com um velho. E o pai e E, a ca- mãe dela já tinham morrido. e casando com Então, um homem velho, ele também não devia ter nem pai nem mãe para cuidar dela, né? pois é, mas a questão não é essa, não. Por quê? Porque se eu caso ela, então ela tinha uma irmã, uma parenta, foi morar na casa da parenta, é uma boca a mais. Nós estamos falando de pobreza, gente, é uma boca a mais. Então, vamos ter que arranjar um casamento para essa menina, né? Porque é uma boca a mais comendo. Mas por que que eu não arranjo um jovem? Porque o jovem tem que construir a casa tem que ficar pronta, tem que ter o dote, para daqui 1 ano, 2 anos, ele voltar para casa com ela. Nós estamos numa situação que é difícil, então pega um homem viúvo, Que já tem. já tem a casa, já tem tudo, esse casamento vai sair mais rápido, entendeu? E também o perigo, porque se é uma jovem e ela é bonita, nós estamos falando de um contexto de guerra. Você não deve deixar a mulher solteira, entendeu? A mulher tem que ter um homem para cuidar dela. Nós estamos falando de uma ocupação romana, né, gente? Não é bom deixar as meninas solteiras. Começou a ficar bonitinha, casa logo. Tem um homem para cuidar dela. E os pais, e ela sem pai fica mais problemático. Quando os pais estão vivos, mesmo Não tem os assim. pais quem organizava. Né? Pois é, no caso, a parenta dela, que a gente supõe que seja irmã, não sei, fala parenta da Maria, que organiza exatamente o marido da parenta. Entendeu, gente? É por isso que a gente sabe que ela era órfã. Então, ela era novinha e Humberto de Campos traz isso, ela era bem novinha, devia ter uns 13, 14 anos, e ele de uma madureza provecta, ou seja, 50 para 60. Mas ela não tinha a prima, que era a Isabel? É a Isabel que chama a Era outra, mais velha que ela, né? que Bem era velha que bem fez. mais velha, que teve até o filho depois da Sim, menopausa. sim, mas bem mais velha que ela, né, gente? Isso é. Ela está ligada a essa outra moça que a gente supõe que é parenta de Maria, a gente supõe que seja irmã, pode ser prima, né? Não sei. Ok? Entender o problema? Então, isso aí só para te entender que é complexo, tem que resolver, tá pouco, vão achar uma saída, não tem ninguém com dinheiro sobrando, entendeu? É isso, entender a questão da orfandade. Uhum. Então, vamos para o segundo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que que é prosélito? Alguém sabe? É para conquistar alguém que através da fala, Falação, né? Falar demais, né? Não? Uma Entrar para a falação. minha religião, como, entendeu? Não é, vão dizer, dar um conselho para não, ele, não, é converter ele para a minha religião. Tá entendendo? Prosélito é isso, é o novato na religião. Ou seja, ele atravessa, faz esforço enorme para conseguir alguém para entrar no judaísmo. Ou eu posso fazer a mesma coisa no meu primo lá e convence, trago para tomar passe, não sei o quê, para ele virar espírita. Isso é prosélito, se chama proselitismo. E o espiritismo é contra, ok? Você tentar convencer a pessoa a virar espírita, ele deve ficar onde ele está querendo ficar. Vocês sabem disso, né? Mas por bem, entrou o prosélito aí. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós os tornais 2 vezes mais digno do Guieno. No começo, aqui estava inferno. Eu trouxe a tradição de Jerusalém, porque o nome certo é Guiena, tá? Porque fala inferno, a gente lembra de coisas da Idade Média. Não é bem assim. Então, o que que é esse Guiena? Olha lá. transcrição do vocábulo aramaico de Inã, sei lá, Vale do Rinom, local em que estava situado o altar de Moloque, onde eram queimadas vivas as crianças em oferenda àquela divindade pagã. Então, gente, vamos parar aqui. Hum. Israel entrou em Canaã e Sim, aconteceu vamos dizer, o Moloque lá é um dos deuses cananitas. Eles pegaram esse culto
para ele, e o Moloque tinha oferta de recém-nascido. E era feito lá, nesse lugar, ok? O rei Josias destruiu o local do culto, transformando-o em depósito de lixo de Jerusalém e monturo, onde se lançavam os cadáveres de animais para ser tudo queimado. Então ficava aquele fogo o tempo inteiro pegando fogo por causa do lixo e também cadáver e o cheiro, não precisa nem falar, né? Eu não sabia que tinha sido esse altar antes, não. Antes era lugar, Ah, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como Vale dos Gemidos. Essa tradição popular estava viva na época de Jesus. é conhecido como Vale Vale dos dos Gemidos. Gemidos por causa das mães que gemiam. Então, gente, então ficou essa ideia que aquilo ali, aquele fogo que não parava nunca, é o fogo potencial, tá? Por isso que é o fogo eterno, é um fogo que você acha que não vai acabar nunca, que Jesus vai falar. Esse guiena tinha esse símbolo, né? Desse fogo consciencial. Então, o que que ele fala? Você consegue conquistá-lo e acaba, como você é hipócrita, você ensina o outro a ser mais Duas hipócrita do vezes que você, mais. né? 2 vezes mais digno do guiena do que vós. Então, você, em vez de trazer um prosélito para aprender a raiz do que tem de bom, religião, ele vira um discípulo seu que aprende com você, inclusive as coisas erradas, né? Então, gente, vamos para o terceiro, que eu acho que foi o que eu consegui aprofundar mais, tá? Então, fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Não, esse é o mesmo. É esse aqui. E fechai os homens aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando, que estão em movimento de entrar. E eu trouxe 3 traduções, porque quer dizer, porque fechais aos homens, porque cerrais aos homens, porque bloqueais os homens. E eles falam, olha, você não entra e aqueles que estão no processo de entrar ou que querem entrar, você acaba impedindo. Então, eu não achei grandes diferenças de traduções, mas vocês conseguem entender o que é, pois que fechai aos homens o reino dos céus? O que é que ele está querendo dizer com isso? Fechais ou cerrais ou bloqueais? Criou um obstáculo, vocês criam um obstáculo. Criaram ou criam, né? Fechais, cerrais, bloqueais, quer dizer, é um processo em andamento, um obstáculo que vos impede. Nem você quer entrar e nem impede o outro de entrar. Alguém tem ideia do que ele está falando? Então vamos pensar comigo aqui. Aonde que está acontecendo esse diálogo? Onde é que eles estão? No tempo. Que dia da semana? Segunda ou terça-feira? Porque daqui a pouco a gente vai descobrir que é quarta. Então, ele não faz diferença. Está aqui. Está aqui. Não, daqui a pouco a gente vai descobrir que ele vai falar claramente terça, porque ele vai mandar daí 2 dias até. Então, tá aí. Segunda e terça, tá? O que que aconteceu domingo? A entrada A triunfal. entrada triunfal em Jerusalém, né? Então, quando for quinta-noite, o que vai acontecer? Prisão. A prisão de Jesus. Você acha que ela aconteceu sem planejamento? Você acha que foi no impulso? Vamos prender Jesus, vamos matar Jesus. Eles não planejaram, não? Ah, planejaram. E você acha, por que que eles escolheram crucificar Jesus? Eles podiam ter matado Jesus de outro jeito. Em Nazaré, eles tentaram matar Jesus. Como? Podia ter. Na verdade, não pode apedrejar, precisa jogar Jesus em cima das pedras. Em vez de jogar pedra em Jesus, eles iam jogar Jesus nas pedras. Então, por que crucificação? Foi assim, é por acaso?
Não, para Não, queimar a figura dele, né? Porque era o pior jeito de matar, né? Pior não jeito de acho que é só morrer, isso, né? não. Não Não? é só isso, não. Porque era condenação romana. Sim, mas não. Não é para, assim, digamos Para ser assim, exemplo, não, para dar eu tô, exemplo. eu tô, Sim, eu é tô para. de, eu tô de fora, eu não estou responsável. Isso não? Gente, tudo é para exemplo, tá? Qualquer crucificação é exemplo, porque fica na beirada da estrada, na entrada da cidade, e Roma fazia isso para você chegava na cidade já havia, ó, agora E você era já só aprende o que não ladrão, pode né? fazer, né? Era só ladrão, né? Olha bem antes, mas a questão não é essa, é mais profunda ainda. Vocês lembram o que que eles gritaram para Jesus no domingo? Enquanto balançavam Hosana, quer dizer, salva-nos. O que mais? Filho de Davi. Filho de Davi. Hosana, Verdade. filho de Davi. O que mais? Vamos lá. E a multidão ia adiante e Vem a que em nome seguia maior. Em, Hosana ao filho de em nome do Senhor, bendito, que vem bendito em que nome do vem o Senhor. nome do céu. Hosana nas alturas. Aqui que está a chave. Quando ele fala Hosana, é salva-nos, filho de Davi, é Messias. Salva-nos, Messias. Mas o Messias é bendito. Ele tem a bênção de Deus. Ele traz a bênção de Deus, ele tem que ser bendito. Aí, nós vamos lá em Deuteronômio, o que está escrito? Seu cadáver não poderá permanecer na árvore, à noite tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é o maldito de Deus. Por isso a crucificação. Como que o Messias pode ser maldito? Se o Messias é o bendito de Deus. Entendeu como é que eles nem aceitaram Jesus e criaram uma questão que, para o judaísmo, como que o Messias pode ser o maldito? Inclusive o Saulo tem isso. Então, quem tramou isso foram os romanos? Não, foi o Os Sinédrio. próprios judeus ali que. Perceba, não são os judeus, são o povo. Isso aí, gente, escriba e fariseu. Por quê? Você tem que ter um profundo conhecimento da lei para você saber qual é a armadilha que você está armando. Entendeu? Não foi Caifás, gente, é o Sinédrio, né? Foi o Sinédrio. Isso foi planejado pelo Sinédrio. E eles tinham, por isso, a insistência deles de levar para Roma. Não tinha que levar para Roma, mas eles queriam, porque eles queriam a crucificação, para que ele fosse um maldito de Deus. Aí, quer dizer, não tem jeito, eles não conseguem aceitar. Porque como que um Messias pode ser o maldito se ele é o bendito de Deus? E a crucificação é considerada uma maldição. Entenderam isso? Sim, Olha bem, eles tinham que colocar ele suspenso para ser o maldito, e quem crucificava eram os romanos. Então entregaram ele em Roma para acontecer isso e todo mundo vê. não, gente, é que antigamente, olha bem, vou só voltar aqui um pouquinho, porque vocês estão confundindo um pouquinho as coisas. Olha bem, primeiro, os judeus não tinham autorização para matar. Você vai ler o livro Paulo e Estevão e vai ver o caso de Estevão, e acontece que Saulo consegue uma autorização especial para apedrejar Estevão. Vai lá ler que é escrito isso lá. Eles não podiam matar, mas tudo bem, gente cai de rocha. Cai de rocha, caiu da. Não fomos nós que apedrejamos, ele que caiu na pedra, fica por isso mesmo. Era mais ou menos assim que a coisa era escondida. Mas vamos para o caso de Jesus. Não é que eles queriam que eles não estavam preocupados com isso. Na cabeça deles, olha bem, você está falando que você é o Messias. Vão te dar a morte do maldito. Se você é o Messias, você vai evitar esse tipo de morte. Você pode morrer de outro jeito. Você pode morrer, por exemplo, batalhando. É uma morte honrosa. Lutando, batalhando. Isso é morte honrosa.
A maldição da crucificação é uma morte desonrosa. E alguém que é abençoado de Deus jamais poderia ter aquele tipo de morte. Quanto ao permanecer na árvore, gente, por quê? Porque antigamente era na árvore que era feita a crucificação. Agora, o que que acontece? Foi dada essa lei que quem é suspeito é maldito de Deus para que nenhum judeu crucificasse ninguém. Então eles matavam de outro jeito, crucificado não, porque foi uma ordem divina. Você está maldiçando a pessoa. Então, eles tinham esse entendimento. Quando o romano chegava e crucificava um judeu, aquele judeu era maldito. Por isso, eles não faziam com ninguém, eles não crucificavam ninguém, não. Entenderam? Então, a questão de mandar Jesus para a crucificação não tem a ver com eles pensando na responsabilidade para os judeus, não. Eles estavam pensando assim: nós vamos te provar que esse homem não é o Messias. Nós vamos provar para vocês. E como vocês estão em dúvida, né, que ele é o Messias, então nós vamos dar para ele uma morte do dito. E se ele for o Messias, ele vai escapar dessa morte, porque ele tem todo o poder de Deus. Entendeu? É essa que é a questão. E eles não se sentem, ai, diminuídos, porque eles acham mesmo que ele não é o Messias, porque, afinal de contas, ele foi crucificado. Até hoje. Então, gente, vamos ver aqui. Olha, o Saulo de Tarso falando a respeito de Jesus. Ele aqui não encontrou com Jesus nem nada. Ele está lá discutindo com Estevão. Olha o que que ele fala. Enérgico, ruborizado, olha bem, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios. Paulo ficou possesso, num gesto que era peculiar, e acrescentou com voz dominadora: onde iríamos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar, que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar a si mesmo? Emissário revestido de celeste poder, como não evitou a humilhação da sentença infamante? Ele podia morrer, gente, vocês estão entendendo? Vão fazer um exército, vão lutar contra Roma, mas ele morreu lutando. É diferente de eu morrer crucificado. O peso para aquela cultura é como se o Sinédrio tivesse provando, por isso é que impede as pessoas naquela cultura de tornar-se seguidor de Jesus, porque pela morte que ele teve, ele não podia ser o Messias. Então, aqueles que estavam entrando, que estavam começando a aceitar Jesus, com a morte de Jesus foi barrado. E eles também não entraram, né? E atrapalhou um monte de gente a entrar. Saulo é Paulo. Então, Depois que Jesus apareceu. Não. Depois. Ele chegou lá com 36, 3 anos depois, olha, ele estava morto. Então, gente, vocês entenderam? Olha, vamos voltar mais um pouquinho para ver como é que isso fica claro. Olha bem. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrai, nem deixai entrar os que estão entrando. A primeira coisa que Jesus prega é: arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Está à disposição de vocês. Muda a mente e vem, entra no reino. Então, isso aí é uma jogada teológica que eles fizeram, vamos dizer assim. E isso foi uma coisa que nós vamos ver lá em Paulo. Porque o mesmo Saulo que falou aquilo, depois ele tem que ressignificar a cruz de Jesus. Aí o que ele fala lá em Coríntios, olha, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã.
porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Ele muda completamente a visão, né? Entenderam, Gente, gente? como que a gente lê uma carta dessa sem saber isso que você contou? A Mas gente tem só todo. interpreta. Então, gente, olha para você ver, ele teve que reaprender o significado da cruz. O Paulo, ele trabalhou muito esse significado da cruz exatamente porque para qualquer um é loucura. E é essa questão. É. Ah, então beleza. Então, gente, esse versículo que eu achei que era interessante da gente estudar e a gente poder passar aqui nessa negócio que vai falar da palavra da cruz. Ô, Vânia, Oi, só fazer uma observação. Você fez um estudo do livro Paulo Estevam. Foi o primeiro estudo que eu participei quando eu comecei a participar, né, do centro, na pandemia. foi mesmo. Foi excelente, eu achei que eu já tinha lido o livro Paulo Estevam e muita coisa eu não entendi. E aquele estudo se aprofundou, eu achei maravilhoso. Então agora você está explicando, eu estou lembrando do que você ensinou lá na pandemia, 2020. Foi Aquele, aquele, excelente. aquele livro é muito profundo, gente. Cada vez que você volta lá, você acha uma coisa mais importante, né? É muito importante, é muito bom aquele livro. Então, vamos lá. Fonte Viva, capítulo 97, a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absurdos. Entendeu, gente? Então, esses eram uma jogada de mestre, eu diria, só que o que eles não esperavam era a ressurreição. É. Mas se não houvesse a ressurreição, fechou, acabou Jesus. É isso que ele falou, ó, no princípio desagradável e incompreensível. E essa incompreensão nós vemos nos discípulos de Emaús, andando pela escada, voltando desanimado, acabou mesmo. Ele não é o Messias, porque ele morreu na cruz. Por isso, não é que ele morreu, é que ele morreu na cruz. Esse é isso que eu estou falando, Marcelo. Sem a ressurreição, o assunto estava fechado. E é o que Emmanuel está falando aqui. A princípio desagradável e incompreensível. Todos, olha bem, nessa cruz tem todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Por que que é superficialmente? Porque você tem o que aconteceu, a ressurreição. E para você poder entender o sentido da cruz de Jesus, tem que ter um aprofundamento. Mas para aquelas pessoas que estavam se aproximando, achando que ele é o Messias, a reação delas foi igualzinha dos discípulos de Emaús. Não é o Cristo, nós estamos enganados. Todo mundo sofreu, e até hoje nós temos dificuldade de aceitar a cruz, gente, em nossa vida. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infame. Ele nem fala da tortura, que é a crucificação. Não fala aqui das chicotadas que ele sofreu, do ridículo, né? Ele fala aqui de tudo isso, né? E tem mais uma coisa, né, gente? As pessoas abandonam
Porque, primeiro, você ter um crucificado na sua família é uma coisa que ninguém comenta, né? É uma coisa muito feia. Você não vai comentar com ninguém. Aquela pessoa desapareceu da família. O assunto acabou. É amaldiçoado, então não vai amaldiçoar a nossa família. Nós Também vão acabar pegando. então, na verdade, ele acaba desaparecendo da família, né? Não se fala, não se conta, ninguém fala daquilo, fora o abandono do próprio ato, né? Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem aprimoramento, sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. É isso. E ainda é um impedimento. Por quê? Que se eu estou nessa faixa ainda de um baixo teor espiritual, eu quero de Deus os benefícios. E saber que eu vou ter a cruz é uma coisa que, vamos dizer assim, além de não atrair, não me faz comprometer. Eu quero o quê? Eu quero a teologia, da prosperidade. Tem um movimento meu e que eu vou precisar Sim, ganhar. não, eu quero ter as bênçãos, né? Eu quero ir lá fazer o culto, obedecer, se necessário for, mas eu vou ter saúde, eu vou ter prosperidade, todo mundo na família vai estar bem, como se fosse uma troca, mas eu estou falando do baixo teor espiritual, tá, gente? Então, para quem está nesse negócio, aproximar e falar da cruz é loucura. É loucura. Ainda é. Olha o que ele fala. Ainda é loucura. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias. É isso. Então, na verdade, ele está falando, se eu tenho um baixo teor espiritual, eu enxergo a vida muito como encarnado. Então, eu quero os benefícios daqui, eu quero posse, eu quero domínio sobre o outro, eu não penso em dominar a mim mesmo, né? Eu vou tecendo esses teios de apego, e isso vai me prendendo aqui, né? Eu fico encarcerado nisso. Mas por isso é que eu não consigo entender a cruz. Uhum. Damos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. É isso. Então, afogado, olha bem, é interessante, porque quem está afogado não consegue salvar sozinho, tá? Por isso que todos nós, é uma imagem, todos nós necessitamos de ser salvos, não conseguimos salvar nós mesmos. Aí, o que que ele fala? Se você falar da mensagem da cruz, ele vai te achar que você é louco. Louco mesmo. Você vai seguir um cara que morreu crucificado e prega que você vai fazer o mesmo caminho dele. Isso é loucura. Loucura. É isso que acha. Agora ele fala: para nós que temos sido salvos de maiores quedas pela fé, estamos informados nos supremos testemunhos, segue o discípulo com o mestre, assim como o mestre foi para o Pai. Não tem outro caminho. Você não vai ter a ressurreição se você não tiver a cruz. Indicando que não é nada de cruz de verdade, é uma experiência de experiências, pode pôr no plural, é um monte, de, renúncia e sacrifício. Ok, gente? Então, é esse que é o problema. Nós queremos a ressurreição e não queremos a cruz. Vânia, só fala
para mim de novo onde que está aquele negócio do maldito? Qual que é é